Hoje eu vou te dar 3 motivos para você diminuir sua ingestão de álcool. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, que isso é muito importante, que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele manda isso para mais pessoas. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a ingestão de álcool, o álcool em si, ela é uma droga. Então, a gente precisa entender que o consumo dele em demasia, mesmo sendo legalizado, não é bom para a nossa saúde de maneira geral. Mas hoje eu vou explicar 3 motivos por que você deve se preocupar e não deve exagerar na ingestão de álcool. O primeiro fator é a desidratação. O álcool ele gera uma perda de líquidos muito grande, fazendo com que seu corpo desidrate de uma maneira muito agressiva. Tanto que pessoas que ingerem muita bebida alcoólica no dia seguinte tendem a ter muitas dores de cabeça. E essa dor de cabeça é proveniente a uma desidratação. Logo, o que faz sentido? Você foi, saiu, tá ingerindo bebida alcoólica, faz sempre aquele revezamento. O copo de cerveja, copo de água. O copo de cerveja, copo de água. Ou pode ser cerveja, ou vinho, drink, tanto faz. Mas é interessante você ingerir também uma boa quantidade de água para que você não tenha esses malefícios de uma desidratação tão agressiva. E de qualquer forma, já dá para linkar para o segundo fator, que é o quê? Perda de massa muscular. Porque o nosso músculo, 70% dele é feito de água. Então a gente precisa estar ingerindo uma boa quantidade de água para a gente ter uma boa hipertrofia também. Isso a gente não pode negligenciar. Dessa maneira, quando a gente ingere uma quantidade de álcool muito alta, a gente tende a ter uma perda de massa muscular muito expressiva. Não só uma perda de massa muscular muito expressiva, mas nas primeiras horas que a gente ingere bebida alcoólica, a gente tende a diminuir a nossa oxidação de gordura. Logo, o que tende a acontecer? Você tende a acumular gordura com maior facilidade. Você tende a perder gordura com maior dificuldade. O álcool acaba prejudicando a sua perda de gordura e acaba prejudicando também o seu ganho de massa muscular. O terceiro fator é a cognição. Repara só, quando a gente ingere uma quantidade de álcool muito elevada, ou você observa uma pessoa que está bêbada, o que você repara? Uma pessoa que ela tem muita coragem, que ela é muito inconsequente. E por que isso acontece? Porque o álcool ele desliga o nosso núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Esse núcleo, ele que dá a resposta de uma ação muito mais racional. Então é ele que faz com que a gente se diferencie, é esse núcleo aqui que faz com que a gente se diferencie dos primatas, de qualquer outro animal irracional. Porque a gente tende a pensar mais nas nossas decisões. Então a gente tende a ser muito mais racional e menos irracional demais com as emoções. Quando a gente ingere muita bebida alcoólica, a gente tende a desligar esse núcleo e ativar ainda mais as nossas amígdalas. As amígdalas são justamente aquela parte onde que vai fazer com que a gente tende a ter uma resposta mais irracional, mais emocional. Então, quando você, por exemplo, brigou com seu ex, você normalmente tende a mandar mensagem para ele com mais facilidade ou para ela com mais facilidade. Por justamente isso, pela questão de que você está ativando mais as suas amígdalas e menos o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Outro fator que é importante é que o álcool ele provoca destruição neural a partir de 30 gramas de ingestão de álcool. Ou seja, o que significa 30 gramas de álcool? Significa 2 taças de vinho, 2 latas de cerveja, ou uma dose de uísque, uma dose de gin, uma dose de vodka. Você ultrapassando esses limites, você já tem destruição neural. Então isso prejudica a longo prazo a sua cognição. Isso é um fator importante que você precisa levar em consideração. E como você ficou aqui até o final, eu tenho um quarto fator que é muito importante e que precisa tomar cuidado, que é o quê? O fígado. Quando a gente ingere essa quantidade acima de 30 gramas de álcool, a gente tende a acumular essa quantidade no fígado. Então, isso é um fator muito importante que você precisa prestar atenção, porque ultrapassando esses valores, você tende a acumular com mais facilidade a gordura no fígado, e a gordura no fígado acaba sendo muito pró-inflamatória, então ela acaba causando uma inflamação sistêmica muito grande, fazendo com que você prejudique diversos outros órgãos, como o seu pâncreas, como por exemplo o seu rim, o seu coração. Então isso faz com que tenha uma alteração sistêmica, então você precisa se atentar com a ingestão demasiada de álcool, tanto que muitas pessoas que fazem ingestão muito alta de álcool, elas tendem a ter uma circunferência abdominal maior.
por dois fatores. Não só pelo aumento de gordura subcutânea, mas como aumento de gordura visceral, ou seja, nossas vísceras nos nossos órgãos, mas também na nossa região subcutânea, que isso faz com que a gente aumente ainda mais o nosso risco de doenças cardiovasculares. Beleza, pessoal? Olha só, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e tchau!